Eu tô para entrar nesse assunto faz muito tempo, Felipe Garrafa. Faz muito tempo que eu queria dar um jeito de trazer esse assunto aqui. Foi uma novidade impressionante pra mim também, vou falar a verdade. Foi uma novidade? Não, Foi, pra mim não vai ser uma entrevista esclarecedora. Não, pra mim não é. Eu tenho notado, aliás, há anos, nem há meses, que tem crescido com muita força na internet um debate que eu tenho a impressão que era um debate que não era travado publicamente com alguma força desde Galileu Galilei, né, quando ficou estabelecido que a Terra era redonda, que vivemos em um planeta redondo, com o Polo Norte, com o Polo Sul, com os hemisférios, com os meridianos. Mas tem crescido muito nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, um movimento que defende que tudo isso é mentira. Que nós, na verdade, estamos em um planeta plano, que a Terra seria plana. E eu fico realmente fascinado com essa discussão, que para mim estava mais que provado que a Terra era redonda, até pelas fotos que a gente recebe lá vindas do espaço, da Estação Espacial Internacional, das fotografias que foram tiradas pelos astronautas da Apollo 11. Telescópio, o pessoal fala que identifica, enfim. Pelas imagens que a gente tem dos outros planetas, né? Júpiter, Saturno, que são redondos, porque a Terra não haveria de ser, se esses nossos vizinhos são todos redondos. Pela gravidade, a gravidade não faria sentido se a gente morasse num lugar que não fosse redondo, fosse plano. E eu sempre tive vontade de entrevistar um terraplanista para tirar as minhas dúvidas. E a gente conseguiu. A gente conseguiu achar um gancho, porque ontem não me lembro porque a gente estava falando Ticone, tava falando do Ticone, algum assunto com o Ticone. Exatamente. O Stephen Curry, jogador de basquete, disse em tom de brincadeira que ele acreditava que o homem não tinha chegado à Lua. Depois ele disse que era só uma brincadeira e coisa e tal. E a gente relembrou essa discussão que está acontecendo na internet e disse, vamos entrevistar amanhã um terraplanista? Vamos. E promessa feita, promessa cumprida. A gente está em contato com um dos terraplanistas mais conhecidos do Brasil, o João. Eu não vou dizer o sobrenome dele, porque ele falou, não, pode me chamar só de João, eu sou conhecido apenas como João, então João será. Fundador e administrador da página Terraplanistas. João, bom dia para você, obrigado pela participação aqui no 90 Minutos. Bom dia, Luiz, bom dia também. Obrigado ao Felipe aí pelo contato com a gente, esse tema sempre muito interessante e muito bom ter abertura para falar num programa tão de grande audiência como o seu, né? As portas estão abertas para você, João. Por que você acredita que a Terra não é redonda? Isso aí, Luiz, vai de muita pessoa, né? Eu sempre acreditei no espaço, li vários livros, né, de astrofísica, fiz cursos de física quântica, ali Universo numa Casca de Nós, ia para São Tomé das Letras, que eu sou mineiro, né? Ia acampar para procurar disco voador. E era até ateu, né? Não acreditava muito nisso. Até que um dia, começando a olhar para o Sol, que eu sempre gostei muito, eu olhava o Sol porque, pelo nosso conhecimento empírico, se você fecha um olho e eu vou aproximando uma vela, você tem noção de quanto que está distante esse calor que está chegando em você. Olhando para o Sol, eu pensei, gente, o Sol não está tão distante assim, né? E olhando para ele com os filtros que eu tinha, falei, gente, o Sol está logo aqui, está passando por cima de mim. E aí eu fui e comecei a pesquisar e nunca imaginei, né? Isso até chegar nessa grande realidade, né? Que é hoje o que que vocês também estão vendo. Eu era fã da NASA, né? De carteirinha, e hoje a ficha meio que caiu, né? Entendeu? Então começou tudo através de... É um processo meio que desconstrução de toda a informação que você já havia construído anteriormente. Tá, bom, de fato, a distância que eu acredito que o Sol está da Terra é de 150 milhões de quilômetros, porque a NASA me disse. De fato, eu não pesquisei, não fiz as contas. A NASA falou e eu acredito. Por que você não acredita, além da sensação de calor, e a que distância você acha que o Sol está da gente? O Sol está, eu diria, em poucos de 12 mil quilômetros a 20 mil quilômetros de distância, entendeu? O que a gente faz é muito simples. Você pode pegar uma câmera, né? Eu comecei com uma Nikon P900, ele tinha um telescópio Celeron, passei para essa Nikon e fazendo testes de distância você consegue ver claramente, e principalmente depois que você começa a estudar a NASA,
você vê que a maioria das informações que uma empresa tem um orçamento de 52 milhões de dólares por dia, em mais de 50 anos não ter feito mais nenhuma outra missão espacial, além do Sol, né, tá te dando um outro motivo. Você parar para pensar que 50 anos atrás eles foram à Lua, será que logo depois que os Estados Unidos foi à Lua, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não iria logo depois? Entendeu? A China não teria ido, Israel não teria ido, até mesmo hoje em dia a Coreia do Norte, né, com essa tecnologia, não teria ido para a Lua. A gente teria uma câmera lá filmando a Terra 24 horas, com uma câmera ao vivo, né, com um zoom, e poderia ser utilizada para prever desastres naturais, furacões. A gente não tem isso, né? Tá, então você... multibilionárias já poderiam estar fazendo até turismo lá. Então você... Bom, isso eu já esperava, também não acredita que o homem foi à Lua. Agora eu quero entender como é que você passou dessa distância do Sol para o formato plano da Terra. Como é que você concluiu, em rápidas palavras, que a Terra não é redonda, mas é plana? Olha, eu fiz os meus testes de curvatura, né? Por exemplo, a gente conseguiu observar de Brighton, na Inglaterra, nós observamos a costa da França. Isso aí são 125 quilômetros que nós estamos falando de distância. E não foi observada nenhuma curvatura, sendo que a França deveria estar a 700 metros abaixo da curvatura. Também é uma foto famosa de Joshua, acho que é Novich. Ele tirou uma foto de Chicago, né, desde Michigan, em 94 quilômetros de distância e viu a cidade inteira. Então aí eu comecei a buscar pela curvatura, deixando pessoas mas quando a gente está olhando para o mar e um navio está se afastando, a gente vê o navio diminuindo ali no horizonte, o que indicaria que a Terra é curva. É o que a gente fala, né? A gente aprende que o navio desaparece no horizonte Galileu, né, por causa da curvatura da Terra. Aí quando você vai procurar a curvatura, eles falam, mas você é muito pequeno para ver a curvatura, mas o navio desaparece pela curvatura. Na verdade, ele desaparece por causa da perspectiva, né? Tem um efeito que se chama refração e depois, quando ele desaparece no horizonte, isso você pode fazer o teste, qualquer um pode fazer um teste, quando o objeto desaparecer no horizonte, com uma câmera ou um telescópio potente, coloque ele a 1 metro, né, do nível do mar, você pode dar o zoom e esse objeto reaparece. Entendeu? Ele só então, não é visto a olho nu, entendi. Exatamente, pela convergência, né, que tem o ponto de conversão dos dois olhos, né, também. Bom, vamos lá. Qual é o formato da Terra, então? Parece o quê? Com um disco? Um CD? Bom, a Terra seria, como disse Picard, né, que foi o que subiu no balão há muitos anos atrás e viu a Terra lá de cima, é como se fosse um disco. E a Antártica, ela é a borda, a pizza, né, que eles falam, a borda da Antártica, a borda da pizza é a Antártica que cerca toda a Terra plana, e nós somos cobertos por um domo, que é intraspassável, né, por isso que a gente fala que a gente, intransponível, desculpa, a gente nunca saiu daqui. Um domo do quê? De vidro? O domo, ele seria de vidro ou de material que a gente não tem alguns, aquele cristal da Líbia, né, que é um cristal azul, que eles falam que um tipo de que eles nunca encontraram aqui na Terra, pode ser isso. A NASA tem vários vídeos deles falando que eles nunca passaram o cinturão de Van Allen, né? E até mesmo eles falam que não tem mais a tecnologia para ir para a Lua, e eles perderam. Isso é muito interessante. A NASA perdeu todos os vídeos originais da ida do homem à Lua, e a telemetria também. Perderam não, desculpa. A NASA gravou por cima da fita. Tá? E isso eles admitem. Então, assim, você quer que eu acredite numa coisa sem me dar o vídeo original para poder analisar, né? Então é muito estranho. Eu não sei, João. Você está querendo que a gente acredite que tem um domo de cristal construído sabe Deus por quem na Terra? Já tá, não, sabe Deus por quê? Não, por causa de Deus, né? E entra aquela é uma obra de também Deus. Da parte da religião. Depois disso eu fui estudar, eu li toda a Torá judaica, né? Eu li toda a Bíblia católica e li também o Alcorão. E os outros planetas? Júpiter, Saturno, Plutão são chatos também? Eles têm um formato redondo. Eu não sei se você já viu uma foto da Terra sem a água. Já viu? Uma foto que eles fizeram uma animação, né? Que ela não fica redonda, né? Ela fica meio achatada, meio quadrada, meio estranha. Aí já contradiz até mesmo o que a ciência mostra, que ele mostra os outros planetas totalmente esferas redondas,
Mas a Terra sem a água não é uma esfera perfeita. Então, mas muita coisa. Mas é porque a água computação. existe, né? A água existe, ela sofre a ação da gravidade e é isso que dá ao planeta, pelo menos é isso que dizem os cientistas, o consenso, o formato redondo. Mas o que eu estou querendo dizer assim, os outros planetas que não têm água são redondos, né? A Terra teria redondo. Outro ponto delicado é a gravidade, né? A gravidade, depois de começar a estudar, ela é uma teoria, né? Que eles colocaram pra gente, que ela é tudo que nós temos dentro do nosso planeta Terra, tá? Nós utilizamos a aceleração universal, não gravidade, e a densidade e a flutuabilidade. Tá? Tudo que existe aqui é definido. Por exemplo, a maçã de Newton, a gravidade, mas se ela tivesse caído numa água, né, na água, ela flutuaria. Se a maçã de Newton não fosse uma maçã, fosse um balão de hélio, ele iria voar. Então, assim, a densidade, se um objeto é mais pesado do que o ar, o ambiente que o cerca, ele vai cair. Entendeu? E a flutuabilidade também. Então, assim, a gravidade é uma coisa muito delicada, né? A gente tem que falar sobre ela, mas utilizando-a como uma aceleração universal, não como essa força que une o universo inteiro. Uma coisa meio Star Wars, né? Que eles colocam aí, Guerra nas Estrelas. Ô, João, pelo que eu entendi aí da sua explicação, a Terra se parece menos com uma bola e mais com aquelas cúpulas que a gente compra em lojinha de turista, que a gente chacoalha e parece que está nevando, né? É mais ou menos. Exatamente. O que tem na parte de baixo da Terra? Eu acreditava ser uma bola, né? Depois eu fui entender que faz muito mais sentido hoje, porque o que aconteceu hoje em dia, Luiz? A ciência, ela meio que virou uma religião. Se eu for te falar, por exemplo, tem como você fazer para mim um modelo de um lado vácuo, do outro lado não vácuo, separado apenas por uma camada de gases? Você já viu algum vácuo ser contido sem ter um recipiente físico, né, uma barreira sólida física? Mas a gente não está num vácuo. Se a gente estivesse num vácuo, a gente ia explodir. Sim, mas eu falo assim, a atmosfera da Terra, né, ela é separada do vácuo total do espaço por essa fina camada de gases. Sim, mas não é uma linha, essa separação vai se dando aos poucos, a pressão vai diminuindo até deixar de existir. Então isso é uma coisa que deveria ser passível de ser reproduzível, né? Porque a ciência de verdade ela é testável, observável e reproduzível. Ô, João, mais duas perguntinhas só. Eu vou pedir para que você seja breve, que a gente está sem tempo. Se eu for andando sempre em linha reta, em algum momento eu vou encontrar essa camada de cristal? Eu consigo bater nessa camada? Você vai encontrar a Antártica, né? Porém, você não pode, porque a Antártica é totalmente protegida pelo Tratado da Antártica. Desde Tratado 1950. Da Antártica? Isso. Nenhum país, se você quiser, Luiz, ir para a Antártica amanhã, você não pode. Entendeu? Você não pode chegar lá e pegar o seu barco e você vai ser, o seu avião vai ser abatido de barco, você vai ser preso, várias pessoas. Entendo, mas tô dizendo como uma suposição. Se eu pegar um avião... Teoricamente, sim. Se eu pegar um avião e voar em linha reta, em algum momento esse avião vai se espatifar nesse cristal? Teoricamente, sim. Tá teoricamente, sim. Agora a última... Tem uma teoria muito interessante, que é aquela do avião da Malaysia Airlines, né, que ele fez uma volta e foi em direção à Antártica, né? Isso aí eu não sei se você foi até bem divulgado. Que desapareceu. Isso, e depois ele sumiu. Tá. Então diz que esse piloto, e tem vários pilotos hoje em dia que são terraplanistas também, né? Tem? Entendeu? Tem vários pilotos hoje em dia, eu mesmo faço parte de um grupo nosso no Facebook, são mais de 3.800, a maioria deles pilotos comerciais e militares, que são terraplanistas, com vídeos, evidências. Eles estudam também no livro tudo falando sobre uma terra plana e estacionária, fala que é para referência, né, mas é muito estranho isso. E o próprio grupo que eu participava, hoje não mais, estava dando muito trabalho, que nós começamos por cerca de 300 pessoas, hoje tem mais de 90 mil pessoas, né? Papagaio. Bom, última pergunta então, João. O que tem embaixo da Terra? Olha, isso aí é uma pergunta que ninguém sabe, né? Porque o maior buraco já feito hoje na Terra foi de 12 quilômetros. Mas eles falam que foi buraco de cola na Rússia, né? Eles falam que não tem isso, tem aquilo. Então eu queria saber também como que eles sabem. Inclusive eu queria saber como que eles sabem o que tem debaixo do subsolo dos planetas todos, né?
sem a gente ter ido lá, é tudo muita suposição, e o que a NASA fala, a gente acredita. Vale lembrar só rapidamente, em poucas palavras, que a NASA foi fundada pelo nazista von Braun, né, que foi trazido na Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos na Operação Paperclip. Ele mais 15 nazistas, né, engenheiros de foguetes, que são os fundadores da NASA. Então, João, já é meio suspeito. Eu agradeço muito a sua participação aqui no 90 Minutos. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e eu faço essa pergunta com todo respeito. Espero que você não fique chateado comigo. Eu estou perguntando porque eu realmente quero saber. Já passou pela sua cabeça que você seja maluco, João? Já, várias vezes. Várias vezes. E você concluiu o quê? Mas algumas vezes até você fazer um teste por você mesmo, né? Porque a maioria das pessoas que viram os terraplanistas como malucos, eles nunca chegaram e fizeram um teste. E várias pessoas à frente do tempo também eram vistos como loucos, né? Isso é verdade. Então isso meio que me deu um conforto, né? Para o pessoal me ver como louco, foi meio que confortável por isso. Mas é só um teste. Eu acho que a gente tem que parar de confiar na matemática, porque às vezes a gente faz uma equação e dá a informação da cientologia, né? Que é o que eles chamam hoje em dia. Aquele resultado. Mas aquilo ali é testável, é observável e é reproduzível? Senão não é ciência de verdade, né? De acordo com o método científico. Entendeu? Senão nós estamos falando de uma coisa hipotética. Deixa eu dar mais uma pergunta aqui, João. Desculpa. Pode falar. O novo ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele viajou para o espaço, ele viu a Terra redonda lá do alto. Ele também faz parte dessa conspiração, então? Na verdade, ele também é maçom, né? Como todos os astronautas da NASA, né? Que aí a gente já fica tem ciência do grupo tão seleto e pequeno que é o pessoal que vai para o espaço. Nós estamos falando de 50 anos, a gente tinha que ter ido para a Lua todo dia, toda hora, né? Então, mas a gente não tem isso ainda até hoje. Então, só os maçons, né, que vão para o espaço. A NASA, a maioria dos astronautas delas é maçom, entendeu? Como seus diretores. E a maioria das outras pessoas que trabalham lá são atores, né? O próprio Elon Musk, da SpaceX, ele também é um ator. Você pode olhar, ele é formado em ciências, artes cênicas, né? Uma outra menina, ela também é uma atriz, aquela astronauta mais jovem que vai para Marte. E um detalhe, eles estão falando que vão para Marte agora, porque se eles forem para a Lua novamente, tentar fazer a Lua, falsificar a Lua de novo, a gente vê com a Nikon, P900, Nikon P1000 e vários telescópios potentes, a gente vê na hora a farsa que não tem ninguém lá, porque a minha câmera é um zoom muito poderoso. Recomendo ela aí, viu, Luiz? Mas a Lua é redonda. A Lua, você não pode falar que não é redonda. A Lua é redonda. Ela não é esférica. O que eu já observei da Lua, Luiz, muito interessante, foram estrelas através da Lua. Isso foi fantástico. Assim como você vê na bandeira da Turquia e alguns outros países, né, que tem aquela estrela no meio da Lua, né, você vê como se a Lua fosse alguma coisa transparente. E fotos que eu tirei da Lua também, aplicando filtros, me deu a impressão dela ser uma meia laranja. E um último detalhe sobre a Lua. Se você pegar um termômetro laser, colocar na sombra e depois colocar na luz da Lua, durante a noite, né, na sombra e na luz da Lua. A luz da Lua é mais fria do que a sombra que você está medindo. Isso quer dizer que a Lua tem luz própria. A Lua não é iluminada pelo Sol, entendeu? Não tem nenhuma relação. Rapaz, entendeu? João, você pirou meu cabeção. É pouco tempo, Luiz. Tem que ser aos poucos, Então, eu te falo aqui eu fiquei uns 4, 5 meses aí, bem deprimido aí dentro de casa quando eu descobri isso tudo. Foi uma informação que eu falei, não é possível, né? E aí comecei a fazer os testes por mim mesmo. Eu acho que é interessante você, antes de, né, tomar uma decisão de acreditar naquilo, faz o teste você mesmo. Procura a curvatura, porque assim, tem uma curvatura, mas a gente não pode ver. Existe uma força, gravidade, né, mas você não consegue sentir. Então, assim, tudo hoje em dia ficou muito etéreo, né, a coisa saiu do método científico para ficar na base da fé. Então, é por isso que eu falo que a ciência está muito parecida hoje com a religião, né? A gente não tem um movimento, a gente não sente também, né? Você vê, Luiz, nós estamos vagando a 1.666 km por hora no espaço. Girando, né? Nós estamos girando.
Isso deveria fazer a água da Terra toda, né, se alocar no Equador, teoricamente. A gente não sente nenhum movimento. Além disso, nós estamos girando ao redor do Sol e com o Sol, com a Via Láctea vagando por todo o universo. A gente vê há milhares de anos sempre as mesmas estrelas. Se a gente estivesse vagando pelo universo como fala, as estrelas teriam mudado, né? A gente teria outro tipo de informação. Eu acho que outra coisa também, só para deixar o ouvinte aí bem... Mas rapidinho, tá, João? Que a gente já deu uma viajada no tempo aqui. Pega um zoom e pega a câmera e faz um zoom nas estrelas. Vocês vão ver como elas se parecem com água, tá bom? Como que se parece que estão dentro de água. Apenas isso. Ô, João, obrigado pela participação. Oi, desculpa. Então, pode falar. Não, eu preciso encerrar. A gente já passou do tempo aqui. Tá, joia. Mas você me fez ver o planeta de uma maneira diferente. Faça seus próprios testes. Acredite naquilo que vem de dentro de você. Eu gosto muito do ceticismo. Obrigado, João, pela participação aqui no 90 Minutos. Obrigado a vocês. Tenham um bom dia aí. Sempre que precisar, estamos às ordens. É isso aí. Entrevistamos um terraplanista.